eu diria, são injustas, porque não são democráticas. Justiça tem que ser democrática, fundamental. Então, eu gostaria de começar para dizer por que a reforma do ensino médio, ou a contra-reforma do ensino médio, eu uso mais essa expressão, ela é filosoficamente inaceitável, cientificamente inaceitável, filosoficamente inaceitável, tecnicamente inaceitável e humanamente inaceitável. E quero começar com um depoimento pessoal. Sou o 7º filho de uma família de 9, de pequenos agricultores do Rio Grande do Sul. 7, dos quais, de 9, dos quais 7 só têm 4 anos de escolaridade. 3 mortos. E morreram como agricultores com seus 4 anos de escolaridade. E tenho uma irmã que eu ajudei a trazê-la para a universidade e, portanto, se formou, fez a sua universidade, é pedagoga, pós-graduada, etc. Fico muito triste quando ouço dizer: o professor Gaudêncio volta lá no meu meio, é um grande intelectual. Não. Grande intelectual podia ser a Inês, minha irmã, podia ser os 22 alunos da escola unidocente que não falava português até os 7 anos, se tivessem tido a base. Por que eu estou aqui? Então, eu tenho que dizer porque eu tenho aqui. Porque fui retirado daquele ambiente e fui para um colégio de padres. E lá, eu tinha tudo gratuito. Tinha bolsa. De manhã, levantava muito cedo, tinha que rezar, tinha que trabalhar. Mas tinha 3, 4, 5 campos de futebol para jogar. Piscinas para nadar. Campos de vôlei, totó, etc. Tudo que um jovem gosta. De manhã tinha clássico, eu só ouvia música caipira, ou forró hoje, né? Mas ouvia música clássica é importante. Então os padres diziam: ó, meia hora de música clássica, você tem que ter outro gosto musical. E aí ia descobrindo na gente que a gente gostava. Quem era bom no esporte, numa arte e no estudo era bom. Ou seja, havia uma materialidade atrás. De manhã clássico, de tarde científico. Daí você transforma colono em intelectual. Para aqueles que não pensam que tem seres humanos inteligentes e outros grupos. Pois, essa foi uma escola básica. E elas continuam sendo escolas básicas. Se vocês vão no Rio de Janeiro, no Santo Inácio, ou aqui, similares, formam o quê? Formam desembargadores, formam juízes, nos formam. Esse depoimento, então, mostra como o ensino médio no Brasil sempre foi disputado. E por quê? A gente tem que responder essa pergunta. Eu não tenho tempo para responder essa pergunta. Mas depois a gente pode debatê-la. Por quê? Porque ele é a possibilidade da passagem para aquilo que eu defino como dupla cidadania. O que é ser cidadão? É o cara que mora na mesma cidade? Sim. Aí vem cidadão. Mas é o cara que mora num campo geopolítico que define institucionalmente, juridicamente, o que é o Brasil. Teoricamente, a Constituição diz que qualquer cidadão tem os mesmos direitos. Abstratamente. Mesmo direito. A comer, ter um teto, ter escola, não estar preso, estar livre. É o mesmo direito. Este é cidadão. Mas cidadão, portanto, é aquele que tem base de conhecimento para entender aquilo que dentro da sua nação lhes é direito e seu dever. E, portanto, cidadão é aquele que faz política. Opa! Política tem um nome feio hoje. Até a escola quer proibir a escola a fazer política. Claro, a escola é laica. E laica é nome de cadela também, é verdade. Mas laica significa que a escola não pode ser do padre, nem do vereador, nem do deputado e nem do partido político. Óbvio, nós concordamos. Mas não é isto que a escola sem partido, por exemplo, está acostumando. Que a escola tem que ser neutra. Epa! Ali a coisa complica. Como ser neutra? Como vou interpretar que sempre nos disseram nos livros de história que o Brasil foi descoberto em 1500?
E eu leio lá no interior de Santa Catarina, uma menina de 9 anos diz o seguinte: quando o Brasil completou 500 anos, olha, faz tempo, 500 anos de descobrimento. Eu fui lá fazer uma conferência ainda com cabelo preto, de bigode, e eu aprendi com essa aluna de 9 anos. Estava escrito lá: querem nos convencer que o Brasil foi descoberto em 1500. Que mentira e que vergonha. Os estudos mostram que há 50 milhões de anos aqui existiam seres vivos. Que sabe os inícios, sei lá, nós não sabemos bem ainda. Chamou de índio por ignorância dos portugueses, porque pensavam ter chegado nas Índias. Também nos disseram que nós somos um país europeu. Mas quando eu leio a história, a outra história vai nos mostrar que de 1500 a 1850, a cada branco que vinha no Brasil, vinham 5 negros. Então nós somos um país africano. De origem. Então, a escola tem que ser outra. Não, a escola, isso é política, como diz Rancière. Rancière diz: política faz aquele escritor fora dos direitos para ter na sua agenda o seu direito. Por isso que nesta casa vem muita demanda para legislar sobre direitos não cumpridos. Não é verdade, deputados? Não é verdade? E isso que um bom deputado, um bom senador, ele abre o olho onde os direitos não estão presentes. Então, o ensino médio é um zigue-zague. E o ensino médio porque tem a juventude ali. É onde você forma, aqui se costuma dizer, o que o Brasil vai ser amanhã. Ou deforma o que o Brasil vai ser amanhã. E eu quero aqui citar a literatura. A literatura chega antes, né? A poesia do meu amigo Zé. O grande escritor, filho de Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Leia esse cara. Leia sobretudo 2 crônicas. Entre no Google, todos vocês dominam. O ódio, antes disso, o alarme, e depois o ódio. E nessa última, quando analisava o clima de ódio contra a presidenta, contra os petralhas, contra os mortadela, vamos depois discutir isso, o que significa isto. É muito mais do que a palavra diz. Tem uma violência por trás, tem um ódio por trás. E o Veríssimo dizia o seguinte: está no DNA da classe dominante brasileira, toda vez que se sente ameaçada em seus interesses, fazer uma ditadura é um golpe. Está no DNA. E, portanto, toda vez que há uma mudança institucional, seja por uma ditadura, seja, como diz Chico de Oliveira, a cada 3 anos no Brasil, um golpe institucional, e da minha interpretação, por essa literatura de Chico de Oliveira, de Florestan Fernandes, de Caio Prado Júnior, de Milton Santos, e por aí vai, houve no Brasil, sim, uma interrupção da ordem democrática, ainda que legalizada, e aí começa a questionar a própria justiça. Mas, em suma, a gente tem uma regra, e as regras estão aí, e etc. Então, toda vez que há uma mudança brusca, muda-se onde? Primeira coisa, muda a educação. Eis o que o grande pensador Florestan Fernandes nos diz: toda vez que você fecha o tempo da economia, logo em seguida fecha o tempo da educação. Todos os golpes são em nome da economia, do poder econômico. E não por acaso a primeira medida foi a PEC 55, que congela por 20 anos o futuro investimento daquilo que é direito universal. E aí não é Gaudêncio que diz, é o historiador Hobsbawm, que diz: nenhuma instituição privada, nem a igreja, nem uma ONG, nem uma empresa pode prometer direitos universais, porque ela é privada. É o direito privado. Só o Estado, ainda que não esse Estado, pode fazê-lo. Os direitos universais, da água, do comer, do beber, de ter um teto, de ter educação pública, o país diz que tem direito, de ter saúde, de ter cultura, etc. Então, todos os golpes fazem isso. Veja, a gente tem que buscar história. Até os anos 20, nesse país a gente era considerado um país exótico, na verdade, que não pensava. Foi a Semana da Arte Moderna que começou a dizer: aqui
Não foi um Deus de segunda categoria que nos criou, um macaco de segunda categoria, de acordo com as visões do criacionismo ou da evolução das espécies. E a Semana da Arte Moderna foi potente. Qual é o reflexo na educação? Os pioneiros, com as suas tendências. Conservadores como Lourenço Filho, liberal como Anísio Teixeira, liberal social como Pascoal Leme. O debate. E aí há um pequeno avanço, que Antônio Cândido diz, o avanço do 30 foi letrar os votantes, porque o analfabeto não podia votar. O que vem em seguida? A ditadura Vargas. Uma ditadura nacionalista, que tem méritos, às vezes, de trabalho, etc. Mas negociou o povo. A aliança dos grandes proprietários de terra, hoje ainda maiores, e hoje a terra do mundo, com os novos industriais. Mas a ditadura Vargas acabou, e nós viramos aí o melhor tempo, e o Nordeste foi aula. Não é porque estou no Nordeste. E vou dizer por quê. E por que a Escola Sem Partido tem ódio ao Paulo Freire. A arte popular, cultura popular, música popular, cinema novo, e de pé no chão também se aprende a ler, começou no Nordeste. E a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire é um livro escrito por Paulo Freire, mas é síntese de um tempo. E por isso é um best-seller internacional, traduzido em 27 línguas, a última que eu li numa feira em Guadalajara, no México. 27 línguas. É esse educador odiado hoje por aqueles que chamam movimento da escola sem partido. Mordaça na boca do professor. Cala a boca, professor, você não tem direito a ter opinião, não tem direito a dizer isso que eu estou dizendo, que o Brasil é um país africano e não um país de pele branca. Pois bem, a síntese desse tempo é Pedagogia do Oprimido. É um livro para o direito, é um livro para a arte, é um livro para a cultura, é um livro para a educação, é um livro em vários enfoques. O que acontece? Vem uma ditadura e aí as reformas estruturais. Até o Papa está reclamando que o Brasil podia ter mais terra para sem terra, né? É um absurdo. Você vai na Alemanha, Itália, um terreno com esse tamanho do prédio da Assembleia, alimenta uma família, trabalha de manhã e de tarde vai para a cidade trabalhar. Tecnologia, etc. Até o Japão fez reforma agrária. Olha a manipulação que se faz do povo aqui, dizendo que reforma agrária é coisa de comunista. E comunista come criança. Reforma agrária é da terra, é da propriedade, gente. É tudo o contrário. Mas se você nega a cidadania real dele, você manipula. Então vem o golpe e o que faz? Faz uma reforma do ensino, da pré-escola à pós-graduação. Vocês estão com um jovem de 70 anos, um coroa de 70 anos, que fez o nível médio, graduação em filosofia e pedagogia, mestrado com esse dileto amigo Paulino na FGV, e doutorado em São Paulo sob uma ditadura. Ditadura é falta de hegemonia, por isso que as ditaduras não duram tempo, porque elas são força do arbítrio, elas morrem por suas contradições e por luta interna. A educação cresceu na ditadura, paradoxalmente, na luta. Programas de pós-graduação cresceram. A Unicamp foi criada na ditadura. Olha que contradições que nós temos ali. A ditadura acabou e nós tivemos um tempo fecundo. Aqui, esta mesa é coetânea, menos esse jovem ainda, coetânea dos debates, pré-constituinte, constituinte, milhões na rua, arrepia, querendo o quê? Querendo uma coisa muito simples: direito a ter opinião, direito à democracia, direito à terra, direito à cultura, direito à educação, etc, etc, etc. E eu corrigi tudo que eu escrevi. A partir de um tempo eu escrevia ditadura militar. É uma ditadura civil e empresarial militar, porque sempre o capital está atrás. Os militares pagaram um preço alto por isso. Tinham uma tradição republicana. Por isso estão quietinhos por lá, mas não estão contentes. Então, a ditadura tinha moral cívica. Nós, fazendo estudos brasileiros, não podíamos fazer pergunta
falada, tínhamos que fazer escrita e não podíamos contrapor. Isso é ditadura. Agora, se tem uma lei que me proíbe pensar, é pior que isso. Porque na ditadura eu sabia quem me policiava. Aqui não pode ser o pai, como estimula, pode ser o aluno, pode ser o colega e pode ser o diretor da escola que diz, ó, o professor ali está interpretando e não pode interpretar, tem que seguir o manual. Então você vai trazer dentro da escola a pedagogia do horror, do medo, a autocensura. Então, nós tivemos, os anos 80, a LDB fantástica na sociedade. Fomos derrotados por um projeto minimalista, mas ainda avanço. E o avanço fundamental é que o ensino médio é a parte final da educação básica. No debate, depois eu posso dizer o que é o base, explicitando, dando exemplo, etc. Essa foi a grande conquista. Mas veio a década de 90 e já a Constituição começou a ser minimizada. Porque a Constituição tem que ser interpretada, né? Tem que ser desdobrada, normatizada, etc. Veio a era Collor, que não cumpriu o que as classes dominantes queriam e por isso foi embora. Eu sou um cara de esquerda. E esquerda tem que entender que você é um signo dado por Napoleão. Quem estava à esquerda eu criticava e quem estava à direita era. Esquerda no mundo sempre lutou por quem vem de baixo. Esse é o signo. Então eu me sinto um cara de esquerda. Também me sinto um socialista. Se por socialismo entender aquilo que Hobsbawm entende. E socialista é aquele que em primeiro lugar vem a pessoa humana e a pessoa humana mais simples. Então eu sou socialista. Estou definindo para mim o que é socialismo. E aí vem que toda pessoa humana tem direito à água, à comida, ao teto, e portanto a água não podia ser propriedade privada. Então no meu Rio de Janeiro privatizaram a água. Eu sou 60% de água, senhoras e senhores. Se falta isso eu morro. E vão me dizer que agora já está cara a água. Eu estou tendo que beber, porque já está me faltando água. Sim, eu estou gastando energia desde as 6 da manhã e pouco. E estão privatizando isso. No Brasil, vários privatizaram. Entra na lei do negócio, e quem pode pagar? Água limpa, outro né, toma água suja. Pois então, a década de 90 já fez um apartheid. E eu sei quem é o autor disso, foi meu orientador, Paulino Cláudio Maracastro. Ele escreve na Veja. Não tenho raiva do meu orientador, só penso diferente. E não é uma coisa freudiana. Desde os anos 70 ele achava, ele e a torcida do meu Botafogo, ele e muita gente, que lugar dos pobres é lugar dos pobres. Nem todos podem aspirar à universidade. Isso está encalacrado na classe média alta brasileira como a terra na unha do agricultor. E portanto tem que ter uma escola diferente no ensino médio para... Ensino básico não. Ensino médio, então, o decreto 2208. Para quem vai buscar ali rapidamente ensino profissional, eu ajudei ao ensino médio. Marisa Ramos, depois a Lodi, etc, etc. E nós pensamos lá, tudo bem, tem jovem que tem pressa, mas ele tem direito à educação básica. Direito não se tira. Se tenta, não. Então, o ensino médio integrado. Agora que estava pegando os institutos federais, 30% do ensino médio integrado. Aí tem sentido o tempo integral. Uma escola que tenha condições de dar tempo integral. Porque 90% das escolas não tem condição. Nem o professor tem. Vai ser uma loucura fazer isso. Vão impor, mas vão endoidar a metade e o aluno vai embora da escola. Eu vou te dizer de experiência de uma escola que eu organizei. Isso é a idealização absurda de quem não conhece a realidade. Pois bem, mesmo dentro do governo Lula foi muito mal transado isso, porque depois veio o ensino médio inovador, e ali por quê? Porque a partir de um dado momento, o movimento Todos para a Educação tomou conta do MEC. E o movimento Todos para a Educação são 14 empresários e 18 apoiadores, quem vende apostila.
E quem vende os pacotes para os secretarias de educação nos estados ganha uma baba de dinheiro. E o professor lá é um idiota, o entregador de pizza. Estou idiotizando, trabalho aqui, quero registrar, trabalho aqui, da Ana Lúcia, trazendo o Vanderlei Gerardi, o Cílio Pocente. Como formar leitores? Como formar leitores? Como esse jovem que vem lá, que recolhe lixo durante o dia, vai até a escola à noite, ele pode ser um escritor, e muitos podem ser escritores, desde que haja quem lhe dê base. Então, o decreto 51-54, o meu ex-orientador diz, vieram lá os gramscianos doidos e agora estragaram a festa. E agora, semana passada, epa, finalmente agora voltamos. Então, o que é a reforma do ensino médio? É uma revanche, uma revanche político com P pequeno. Eu tenho direito e autonomia de dizer com todas as letras. E o bloco que está ali é o bloco do Paulo Renato, a Maria Guimarães, Guilmar Namo de Mello, algumas peças diferentes. Claudio Moura Castro, etc, etc, etc. Então é uma reforma para pobre e contra os pobres. Eu vou querer argumentar por quê. Iludindo os pobres com promessa de emprego num mundo absolutamente desgraçado. Isso tem que ser questionado pelo Ministério Público. Como é que você vai prometer algo numa sociedade que nem doutores, mestres e qualificados estão tendo emprego? Como é que você vai garantir emprego? Outra coisa é garantir qualquer coisa para sobreviver. Tudo bem, até posso. Então, é uma reforma que condensa, eu vou depois passar um texto para vocês, estou escrevendo isso, já escrevi vários, que condensa o que é pior de todos os momentos autoritários do Brasil. O que é, me permite tirar o casaco? Nossa, está um calor. O que foi a Era Vargas Capanema? Era o seguinte, o menino e a menina que entrassem na escola tinham que optar do ensino secundário, ou industrial, ou serviços, ou comércio. Isso definia a vida deles. Daí em diante, ele não podia ter alternância para a universidade, por exemplo, passar de um campo para o outro. Então, a lei da não equivalência, os ramos não equivaliam. O que a reforma faz agora? Em vez de 3, 5. Tem que ser definido aonde? Lá no segundo ano do ensino médio. Um jovem no segundo ano do ensino médio, depois eu quero ouvir o depoimento de vocês. Vocês vão me ajudar, né? Pode me ajudar depois? Você sabia o que quer hoje na vida? Sou eu. Está com certeza do que quer? Quem é pai, que tem dentro de casa, a gente que vai para a universidade, sabe a dificuldade dos nossos filhos escolherem. Eu vou dar um dado aqui, de Luiz Antônio Cunha, nosso mestre, né? Um grande pesquisador da universidade. 40% dos jovens que entram na universidade hoje, pública ou privada, hoje não, essa pesquisa é de 15 anos atrás, 40% já desistem no primeiro ano do curso que escolhi mal. Na universidade, como é que nós vamos cobrar agora que o aluno escolha entre coisas que ele sequer está entendendo o que significa? Por exemplo, língua portuguesa e suas tecnologias. Alguém poderia me explicar o que é isso? Dá para explicar. Mas para quem vai escolher, está muito longe de entender. Matemática e suas tecnologias. Ciências humanas e tecnologia. Vi ontem um texto, aulas técnicas sobre filosofia. Eu fiquei com o cabelo em pé. Como é que eu vou dar uma aula técnica sobre filosofia? Como é que eu vou tecnificar o pensamento? Aula técnica sobre história. Por isso que elas saíram do currículo. São qualquer coisa porque atrapalha. Atrapalha a cidadania. Saíram, espera. São livres. Escolha se quer, faça como quer. Não fazem parte do núcleo escolhido. Português e inglês, que é um absurdo. É um absurdo só o inglês. Por que só o inglês? É escolha.
Ah, mas depois você pode escolher outra. Não, mas a obrigatória é essa. E matemática. Então, como é que o jovem vai escolher isso? Então, todos os textos que eu leio, de quem pesquisa nisso, é uma reforma que dá o mínimo do mínimo e fragmentado. E ela significa, portanto, ó mortadela, eu falei petralha, mortadela é a linguagem do ódio de uma classe média mamífera de luxo, manipulada com o pobre. Quilombola, você querer universidade, fique no teu quilombo lá. Índio, vá subir árvore. Doméstica, fique lá no quarto sem janela. Eu dou aula há 35 anos por opção ética. Eu sou professor, sempre fui mais da pós-graduação, mas sempre tem uma turma à noite na pedagogia. Hoje fico feliz em ensinar uma empregada doméstica a aprender a ler na universidade. Ela não aprendeu a ler. Ler não é juntar as letrinhas. Ler é interpretar. Ler é entender. E por isso oficina de leitura escrita. É na universidade que nós estamos ensinando isso. Para quem? Eu tenho que dizer que essa pessoa é burra? Não, apenas se denegou no tempo adequado este direito. Se roubou esse direito. E, portanto, políticas de inclusão querem dar esse direito. A quilombolas, a empregadas domésticas, a filho de pequeno agricultor, sem terra, etc, etc, etc. Então, a reforma está dizendo, ó mortadela, você não tem direito a presunto, não. Temos que trabalhar esses signos, que são signos de ódio. São signos de apartheid social. Eu escrevi nesse texto, está aqui ainda, eu tenho a obrigação de escrever razoavelmente em português, então estava mal ainda. E escrevo aqui no texto, o MEC acaba de decretar uma educação para cada classe social. Essa não é uma reforma para o Santo Inácio, para o Santo Agostinho, para os santos atrás, e nem para as escolas particulares, como onde estudaram minhas filhas, por exemplo. Essa é uma contradição na minha vida. E a gente vive em contradição. No Rio de Janeiro é um dos piores sistemas públicos de educação do Brasil, a partir de um dado momento. E já foi um modelo. 74, quando cheguei lá, Cícero Navarro Rodrigues, etc. Hoje a escola do Rio de Janeiro não tem prédio no nível médio. O Estado aluga, só para vocês terem uma ideia. Estudaram um ano de escola, foi o meu critério, uma escola laica, pública laica, porque a religião é uma opção, diferente de fé, você crê ou não crê. Religião não é uma imposição, por isso que nascem protestantes, porque outros são do candomblé, por isso outros que são da Umbanda, porque nascem ali e cultuam seu Deus da forma. Religião é tão social quanto nós somos sociais. Fé, não. Você é agnóstico, você é ateu ou crê. Nós temos que estudar isso. Porque nós já se matou, já se foi para a Inquisição por conta da religião. Pois bem, então, a reforma, voltando, condensa o que é pior das... E volta ao decreto 51, 2208. É aqui, aí. Mas volta piorado sob uma interrupção da ordem democrática. Está aí a medida provisória. A medida provisória é o ato institucional legalizado, agora com capa de legalização, uma medida de força e uma propaganda absurda desse ponto de vista. O jovem pode escolher, olha aí, vou começar a estrejar. 20 anos sem investimento maior na escola pública. Então, ótimas escolas públicas, o setor público, as universidades, a minha universidade está parada há 6 meses por falta de condição de dar aula. E nós estamos recebendo o salário de dezembro, o último salário que recebeu de dezembro. Não tem condição, não tem gente que recolhe o lixo, não tem banheiro, nada. Não tem restaurante universitário, porque o Estado não paga os fornecedores. A escola pública do Rio, as escolas são fuleiros, alugados pedaços. Eu vou fazer conferência, debate, eu suo 3 dias lá dentro. E o professor vive o ano lá dentro. Você vai imaginar agora, sem investimento a mais do que você vai feito. Então, como é que você vai melhorar o ensino universitário público e o ensino médio com cursos
Então, a reforma promete aquilo que não vai poder cumprir por lei. Porque é uma lei que o Estado do Rio de Janeiro agora, para poder ter ajuda federal, ele vai ter que vender patrimônio público. Vendeu já a SEDAI. Então, o aluno pode escolher das 6? Não. A escola, pela lei, eu estou com a lei aqui, as escolas só são obrigadas a oferecer uma alternativa. E depois que ele escolheu, ele pode ir lá adiante e talvez escolher outra, se a escola oferece, mas ele tem que pular de um galho ao outro, uma outra alternativa. Então ele não tem escolha. É como eu disse, eu fiz uma corrida na Lagoa e fui campeão. Aí minha filha pergunta, quantos corriam? Estava sozinho, pai. Ou fiquei em segundo lugar. Depende, entende? Então, que escolha? Eu pergunto, qual é a escolha que tem o jovem? Ou mais, refaço a pergunta. Quais as escolas, senhora deputada, senhor vereador, quais as escolas do estado do Sergipe que podem oferecer 3 opções? Vamos pela ciência, matemática e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, e todas vão pegar educação técnica e profissional. Aí porque pode contratar, não precisa mais fazer concurso. É outro caminho perverso, transferência de recurso público para o campo privado. Então, tenho aqui um pequeno texto que eu vou ler, um texto coletivo que eu fiz com a professora Marisa Ramos, e eu quero lê-lo e ir concluindo a minha fala rapidamente, para poder debater. Estou dando os elementos aqui, para depois destrinchar as dúvidas de vocês. Diante do exposto, é preciso novamente perguntar o que os jovens disseram que se interessam por esse tipo de escola. Que jovens se interessam por tão pouco? Querem metade da educação que eles têm direito? Quem disse que os jovens não se interessam pelo ensino de ciências, artes, filosofia, sociologia, geografia, educação física, outras línguas estrangeiras além do inglês, que passa a ser a única língua obrigatória? O que há, na verdade, é um jogo de linguagem, um jogo ideológico querendo nos convencer de que os interesses do jovem são fugazes, que eles não têm projetos, ou que esses são superficiais e instáveis, oferecendo-nos assim a promessa de uma satisfação imediata, tipicamente tópica. Esquecem ainda que muitos desses jovens estudam e trabalham, e por isso a jornada escolar de tempo integral não lhes será possível. O que fazer nessa situação? Na verdade, pouco teria que se preocupar, pois nos termos da portaria que institui o Programa de Fomento e Implementação das Escolas de Tempo Integral, esses não teriam acesso a no máximo 4% das matrículas atuais do ensino médio, que poderão ser fomentadas por esse programa, considerando ainda os critérios de difícil atendimento pelas escolas públicas. Porque tem também isso. Você não pode oferecer, não é obrigado a oferecer. Ademais, não sabemos que a aprovação da PEC, aí vem a questão da PEC 55. Os filhos da classe trabalhadora, portanto, na melhor das hipóteses, terão acesso a um ensino médio mínimo, com uma formação mínima, para uma vida igualmente mínima. Trata-se de uma política centrada na cultura do fragmento, do imediato, na economia do mínimo e na responsabilidade transferida para a instância abstrata e volátil do mercado de trabalho. Sabemos que a escola passa por uma transição que tem que ver com a crise mais generalizada no plano econômico, político e cultural. Nós sabemos disso. As gerações que estão no ensino médio hoje vivem em uma sociedade em mudança, em transformação. O ritmo da escola e a própria tradição da escola não permite a incorporação de mudanças imediatamente, e não deveríamos esperar que o fizesse, pois um dos sentidos da criação da escola é constituir um espaço de socialização da juventude na sociedade. Portanto, ela tem um outro tempo, não é o just in time. Tradição no sentido da cultura que a sociedade constitui até o momento que lhe é
e é cobrado a sua independência. Agora, portanto, é preciso cautela com a ideia de que a escola não é atraente aos jovens. Não é atraente essa escola, assim como está. Pode ser aquilo que traz perspectivas e possibilidades formadoras, ou pode ser também possibilidades reformadoras uma escola de tempo integral. Assim, o principal desafio da escola está não só em tentar convergir com os interesses dos jovens, mas em educar esses próprios interesses. Isso a classe média faz para os filhos deles. Os franceses chamam isso de família educógena. Então, essa reforma, concluindo e voltando ao início, é uma dupla interdição. Está dizendo aos mortadelas, vocês não têm direito de chegar à universidade. E se tem direito de chegar à universidade, aquelas carreiras que dão menos valor agregado. Ninguém de vocês vai ser promotor, ou cada 1001, porque foge, teve uma bolsa, teve um padrinho, estudou num internato de evangélicos batistas, que tem colégios bons, ou de luteranos, ou não de quem vende Deus barato, porque também hoje tem muito, negocia nossos bens públicos o grande capital do mundo. Está aí a água, está aí a terra, está aí o minério, tudo. Esse país é de uma riqueza. Eu andei um bocado no mundo por pela idade e pela oportunidade que a vida me deu. Gente, o Japão é um arquipélago. A Áustria, tempo frio. A Suécia passa 3 meses que morre, o cara não pode enterrar, não tem problema nenhum. Nas nossas mortes fica lá 3 meses sem enterrar. É gelo permanente em certas regiões. Então, olha aqui que as escolas, ela tem para ocupar essa casa aqui. Sabe por quê? Porque essa juventude ela vai lutar pela não a reforma da Previdência que vem ocorrendo agora e a privatização da DESO, o término, na verdade, da privatização da empresa de saneamento e distribuição de água do estado de Sergipe, que também será possivelmente entrará em processo de votação para a privatização. Tá? E dizer que os movimentos sociais existirão, que os movimentos sociais ocuparão a rua para dizer não a toda essa investida, né, que a burguesia e seus representantes políticos estão armando contra a classe trabalhadora. A segunda questão vai diretamente na questão da reforma do ensino médio. E aí eu vou tomar como referência alguns pontos das falas de Galdênio para reafirmar uma questão. Ela é simples, mas complexa também. Existe uma questão que paira na elite econômica e a burguesia desse país, que é uma moral de conservar o status quo da sociedade, que é manter a população negra e a sua juventude nos lugares que foram construídos historicamente para a gente ocupar, que é servindo essa elite branca em todos os espaços e é onde ela desenvolve sua forma de produção econômica. E a gente vai dizer não, porque essa burguesia branca, ela se incomodou muito quando a gente começamos a sair, a vislumbrar outras possibilidades, no caso, não mais dentro das fábricas, não mais dentro das lanchonetes, fast food, McDonald's afins, não mais nessas pequenas empresas que exploram atualmente a mão de obra da população, em especial a mão de obra da população negra. Ela começou a investir contra o acesso dessa juventude negra desde o debate contra a lei das cotas. Como a gente discutiu, como a gente ocupou os bancos da universidade, os conselhos, as praças, discutindo a necessidade das cotas raciais dentro das universidades públicas. E isso vem justamente por conta dessas investidas que essa elite branca, burguesa, nacional, vem atentando contra essa população negra. Então, além de gerar manutenção, gerar mão de obra para ocupar apenas esses espaços, as fábricas, como eu disse, as redes fast foods, os supermercados, né? Essa elite, ela se incomoda muito, porque existe uma manutenção da sua moral, uma manutenção das relações raciais nesse Brasil, que reserva para a população negra, em especial sua juventude, lugares no necrotério, porque a gente tem o alto índice da população negra e jovens sendo exterminados pela polícia e por um Estado ausente, ou dentro das prisões, como a gente vem acompanhando logo no início do ano,
as tensões dentro das cadeias, dentro das prisões que mais se assemelham aos navios negreiros, as senzalas que nos jogaram por anos e anos a fim. A gente tem que travar uma luta dura e árdua contra o governo Temer, contra o PMDB, nosso principal inimigo enquanto partido desse país. Porque esse é um projeto do partido. Caso contrário, o Sergipe não estaria passando pelas mesmas tensões que passa com o governo Jackson Barreto. O setor da educação nesse estado lutou e vem lutando contra os ataques. Está aqui a direção do Sintese para não me deixar inventar as histórias. A juventude fez a mesma coisa no ano passado. Então a gente precisa de uma vez por todas, mais uma vez, dialogar com diferentes setores da classe trabalhadora para que ela se atente que o processo de reestruturação que o capital vem passando, ele vai retirar por vez todos os direitos que a gente conquistou historicamente. Desde as lutas dos... A desigualdade de classe se sobrepõe o preconceito com o negro, isso é o racismo. Então, o negro é duplamente penalizado. Por isso que a lei da cota, as cotas têm que ser passageiras, né? Essa luta do negro. Nós queremos o direito, não a cota. Mas a cota é a travessia. E o movimento negro enquadrou o judiciário. O movimento negro fez um belo movimento. No Brasil, quem fez política nos últimos tempos é o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento gay e o movimento MST. Com clivagem, nós, educadores, perdemos. Temos que dizer isso, Sônia. Enquanto esquerda, quanto os blocos de esquerda fizeram, né, e apoiaram a retirada da Dilma, estão aí gritando fora Temer, mas contribuíram para ele estar no poder. Eu sou obrigada a dizer isso, infelizmente com muita pena. Mas a gente precisa, acho que pelo menos uma primeira vez, se unificar enquanto campo de esquerda e combater o Temer, que vai muito além de saber se nós somos socialistas, se nós somos comunistas, o que é que a gente pensa, se a gente gosta mais de Marx e de Lenin. Gente, não é isso. É o Brasil que está em jogo. Todos os avanços que a gente teve estão indo por água abaixo. Todos os nossos direitos estão descendo pelo ralo. E a gente não está fazendo nada. Essa que é a verdade, a gente não está fazendo nada. Não dá pra gente ficar de manifestação em rede social publicando o hashtag fora Temer o tempo todo. Porque não é assim que ele vai sair. A gente precisa unificar, a gente precisa assim ocupar a escola como a gente ocupou, mas a gente precisa ocupar todos os espaços. Porque nós temos certeza que o governo do estado, né, tá vindo aí com esse negócio de ensino integral, que não diz pra ninguém o que é, só tá rodando dentro da CED, que não convocou Sintese. Conselhos escolares voltando contra seus setoriais, como estavam fazendo, porque a DEA foi no Colégio José Hollenberg, né, com barganhas políticas, convenceu o conselho, em uma reunião que foi, eles falaram sobre a reforma do ensino integral pela tarde, no outro dia de manhã teve a votação, e ninguém teve acesso à ata da reunião da votação, e eles, enfim, aprovaram a reforma do ensino integral e um aviso a Jackson Barreto, a Jorge Carvalho. A gente ocupou, e o que a gente ocupou foi perto do que a gente ainda está por fazer. Se eles pensarem que vão vir